A ideia de fracassar te paralisa? Te dá medo? Se você é do mesmo planeta que eu e tem medo de fracassar, a verdade é que o fracasso faz parte da trajetória profissional de todo mundo que começa algo novo, seja na carreira ou na vida. O que 99% das pessoas não sabem é que é possível lidar com o fracasso sem deixar que ele tome conta dos teus resultados. Você já lidou com o fracasso na sua trajetória profissional? Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai ver o fracasso de outro modo. Olá, meu nome é Ana Neves, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Master Love. Se você parar para analisar, grandes nomes do mundo que são um sucesso hoje já fracassaram, em alguns casos mais de uma vez. A primeira sacada aqui é entender que o fracasso nem sempre significa o encerramento da sua vida ou da sua carreira, que muitas vezes passa na nossa cabeça. Às vezes ele acontece em partes de um processo, seja ele na vida profissional ou na vida pessoal. E o primeiro passo, gente, desse processo é reconhecer. Você não consegue combater o inimigo se não souber quem ele é. Faz sentido? Você já ouviu falar naquela frase de Sun Tzu que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem você e nem o inimigo, perderá todas as batalhas. Essa é a regra do fracasso. Ele é batalha, ele não é guerra. Então anota aí, nunca confunda fracasso com guerra, se ele é só uma batalha. É isso que nós, empreendedoras, empreendedores, muitas vezes não entendemos no início da nossa carreira. Eu lembro quando eu comecei, que eu abri a minha primeira empresa, na verdade nem dava pra dizer que era uma empresa, né? Foi, na verdade, quase que um negócio relâmpago, sabe? Eu comecei a abrir um escritório, acho que não deu 3 meses, eu tive que fechar. Eu arrumei toda a sala, arrumei cada detalhe, decorei, e eu nem tinha pagado a decoração ainda, e tive que fechar o lugar. O meu sócio naquele momento, ele tava com problema de saúde e não pôde me acompanhar. Então eu tive que entregar a sala que o proprietário fez eu reformar todinho, porque eu peguei de uma outra pessoa, né? Porque já estava ali meio no mais fácil e acabei tendo que pagar uma conta bem cara. Eu lembro que foi muito frustrante aquele episódio pra mim. Mas aí, não satisfeita, eu fiz um outro consultório, na verdade, na garagem da minha casa, para fazer todos os meus atendimentos. E aí, como tava dando muito certo, o que aconteceu? Eu tava com a minha agenda lotada, e aí eu recebi uma nova proposta para entrar numa outra sociedade. E mais uma vez, tenta adivinhar aí o que aconteceu, vamos ver se você é boa. Eu quebrei em pouco mais de um ano. Então, eu tive um prejuízo considerável. É um pouquinho pior, né? Porque eu tinha trocado de estado, eu tava com um bebê pequeno, sozinha e totalmente vulnerável, aquela situação que tava desesperadora. Mas qual era o meu maior trunfo sobre todas essas situações? Eu tava obstinada, eu queria fazer dar certo. Eu levantava de manhã e das 50 ideias que eu tinha, às vezes nenhuma dava certo, mas às vezes 2 funcionavam. Ou seja, quantas batalhas eu perdi aqui inúmeras vezes, mas eu não tinha perdido a guerra. E isso que é a realidade no mundo dos negócios, né? Vamos falar assim, das grandes empresas. Às vezes elas contratam executivos que já fracassaram nas suas carreiras, porque isso gera um grande diferencial competitivo, que é a capacidade de lidar com situações de tensão e habilidade de reverter o processo de fracasso, fazendo da experiência da falência a mola propulsora para saltos incríveis e excelentes resultados. Ter o que eu chamo de musculatura emocional, para lidar com as situações do fracasso. O que é uma musculatura emocional, gente? Se você vai pra academia, por exemplo, e você quer ficar saradona lá, o que você faz? Você vai pra academia e puxa uns ferros lá, né? Pra ficar bonitona, bonitão, né? E aqui a gente tá falando da emoção, das emoções, pra aguentar muitas vezes situações de tensão. Então você tem que se treinar. Para quê? Para trabalhar musculatura emocional. Anota isso porque é muito importante, beleza? E por que eu tô falando isso? Porque as situações não são um estado permanente. O que a gente confunde aqui é que muitas vezes o fracasso é apenas uma vírgula na sua linha do tempo. Não é porque você encontrou essa vírgula que você vai deixar de seguir escrevendo a sua história. E é dessa forma que você pode ressignificar isso, né? O fracasso. Para, respira, né? É uma vírgula e segue adiante. Então vamos lá.
Muito provavelmente você já ouviu falar na Apple, desse celular aí que você tá pensando, né? Que talvez você tenha aí. Você já conhece a história por trás desse celular aí? Então deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Tenho certeza que você vai se inspirar nela. Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, começou a sua empresa lá no seu próprio quarto, lá na década de 70. Ele e o seu sócio, que também se chamava Steve, criaram um dos primeiros computadores pessoais do mundo, vendendo 200 aparelhos na ocasião. Só 200, gente. Mas o sucesso só chegaria mesmo em meados dos anos 80, com o sucesso do lançamento de novos produtos, fazendo a empresa dar um salto em vendas e ter que ampliar o seu quadro de funcionários. O que era um sonho dos dois Steves, não é? Mas o conflito da ideia dos dois líderes da marca, por pouco, não acabou com uma das maiores empresas que tem hoje no segmento de tecnologia. Quando em 1985, Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Você acredita nisso? Imagina você ser expulsa da sua própria empresa. E o que aconteceu com esse processo? Foi limitando bastante a criação de produtos inovadores e competitivos, já que Jobs respondia por toda a parte criativa da empresa. O fato é que após a saída do Steve Jobs, nenhum outro produto foi sucesso de vendas. Então, depois de acumular diversos fracassos em termos de lançamentos, Jobs foi convidado a retornar em 1997 com toda a sua ousadia e criatividade que alavancaram o sucesso da marca e que hoje é uma potência no segmento de tecnologia. Agora vamos lá, deixa eu te contar uma outra história, porque eu tenho certeza que você precisa dessas histórias para se inspirar. Steve Jobs foi uma história de sucesso, você deve conhecer ele, e que teve inúmeros fracassos. Foi expulso da própria empresa e chegou onde ele chegou. Por quê? Porque ele persistiu, ele foi determinado. Se você ouve a história, se você pesquisa, eu sugiro que você pesquise a história dele, você vai se inspirar e vai ver que o fracasso faz parte do jogo, né? Um outro caso de bastante sucesso, bem conhecido, foi de Walt Disney, né? Criador do grande Mickey Mouse e de tantos outros personagens que encantam aí o mundo dos adultos e o mundo das crianças até hoje. A história da Disney é bastante recorrente também e semelhante a muitas no mundo dos negócios. Walt Disney era de fato um gênio da criação, mas não tinha nenhuma habilidade com gestão de negócio. Ele era um visionário, um sonhador e não conseguia parar em nenhum emprego nas inúmeras agências que ele trabalhou. Você sabia disso? Se hoje as empresas ainda têm dificuldade em reconhecer competências e alocar o funcionário em departamentos correspondentes ao talento, imagina na época da Disney. Com toda essa instabilidade e uma vontade gigantesca de ter o reconhecimento do seu talento, o Walt Disney resolveu arriscar e abrir o seu próprio negócio aos 20 anos. Mas outra característica fez com que ele ruísse em pouco tempo. Ele era extremamente perfeccionista e tinha alta exigência de qualidade. Quem nunca, né, gente? Você é perfeccionista também? Mas você pode estar aí se perguntando, mas isso não é bom, Ana? Claro que é, né? Mas na medida certa. Na verdade, o feito é melhor que o perfeito. Você ouviu essa frase? É bem clichê, inclusive, né? A gente ouve bastante ela. Eu até ajusto um pouco essa frase dizendo o seguinte: o feito é o melhor que o não feito. Porque se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então é melhor fazer. Você vai aperfeiçoando, né? Ter qualidade de produtos, serviços que são ofertados é fundamental para o sucesso de um negócio. Mas no caso de Walt Disney, foi o que a gente chama de um fracasso, né? Porque combinar o alto nível de exigência mais a falta de gestão fez com que ele não conseguisse cumprir todos os prazos com seus distribuidores, fazendo com que ele tivesse um prejuízo em suas produções e acumulasse uma dívida de mais de $15 mil com mais de 40 credores. Você imagina isso? A falência tinha chegado na casa dele. A reviravolta do desenhista se deu exatamente nesse período. Sozinho, no escritório que ele trabalhava, ele convivia apenas com ratos, que aí originaram a criação do personagem mais famoso do mundo do entretenimento, o Mickey Mouse, e fazendo a Disney acumular uma fortuna de mais de $1 bilhão. Essa história não é maravilhosa? Você não conseguiu se identificar com ela? Tá aí, todo mundo fracassa. Eu poderia ficar aqui te contando outras milhares de histórias como essas inspiradoras, né? Felizmente ou infelizmente, histórias de fracasso não é uma exceção aí quando se é uma empreendedora. Mas agora vamos lá, quais que são os motivos principais que levam aí um empreendedor, uma empreendedora a fracassar?
Você sabe, eu teria uma lista de motivos aqui como uma boa equipe, gestão, falta de planejamento, organização financeira, falta de inovação, não conhecer o mercado, não ter conhecimento. São inúmeros motivos que eu poderia ficar falando aqui que podem fazer um empreendedor ou uma empresa falir. Mas ao invés de te passar uma lista, eu vou te passar sobre os estágios de quando começa o fracasso de um empreendedor. O primeiro estágio é o excesso de confiança proveniente do sucesso. O que é isso, Ana? Excesso de confiança, ou você pode chamar de ego, pode te levar ao fracasso, né? Pode te levar a falir. Porque às vezes você acerta, sabe quando você acerta e você começa a dar certo, você começa a fazer a coisa certa e começa a ganhar dinheiro, começa a crescer na carreira, profissionalmente, pessoalmente, você ganha um pouco de autoconfiança, né? Aliás, você ganha muita confiança. E o que acontece muitas vezes? Você para de fazer o básico, essa confiança começa a tomar conta de você e você esquece de fazer coisas que são muito importantes. Ou acaba que você não valoriza o que é importante, né? Você talvez não valoriza as pessoas. Então esse excesso de confiança, que eu chamaria de ego, pode realmente te levar para o fracasso. Então cuidado, né? Aqui vamos botar uma placa de atenção aqui bem grande. Cuidado com o ego, né? Principalmente quando você começa a dar certo, principalmente quando você começa a chegar lá, né? Cuidado, o seu ego pode te derrubar. E não adianta dizer, não, meu ego não, Ana, eu sou maravilhosa, eu não tenho ego. Todo mundo tem ego, tá, gente? Então, quando você fere o seu ego, ele acorda e às vezes você faz uma coisa emocionalmente sem pensar. Então, cuidado. Aqui a nossa placa é de cuidado. O segundo estágio é a busca indisciplinada por mais. Significa quando você não tem disciplina para avançar. Então, quando a gente fala de busca indisciplinada por mais, não significa que você não tem que buscar mais na sua vida. Muito pelo contrário, a gente tem que passar pelas etapas e buscar crescer cada vez mais, né? Buscar a evolução. Agora aqui, onde é que está a nossa placa de atenção? Tá pela indisciplina nesse processo. Se você não tem disciplina nesse processo, você atropela as coisas, você pode ficar muito pior de quando você começou e pode te levar ao fracasso. Então cuidado, né? Cuidado com a indisciplina por querer demais, né? Gente, ambição é uma coisa saudável, é muito bom. O que não é bom é a ganância. Então cuidado com a ganância, né? Tenha ambição, mas seja uma pessoa disciplinada, né? Um passo de cada vez. Respeita o processo, ok? Qual que é o terceiro estágio? A negação de riscos e perigos. É isso mesmo, é isso que a gente falou no início, né? Você não enxergar que o risco e o perigo tá ali. Porque o estágio de não enxergar é você não entender que o fracasso faz parte. Então esse estágio, eu acho que ele é um estágio muito importante para você entender o seguinte: não existe como você começar algo sem riscos. Ele faz parte do processo. Não tem como você começar, como você crescer, você avançar, né? Colocar sua energia do avanço sem risco. Existe um risco sim, obviamente que se você planejar, os riscos são menores. Mas a negação dos riscos, quando você dá um passo, né, quando você começa, é que é o grande perigo. E isso pode sim te levar ao fracasso. O quarto estágio é a luta desesperada pela salvação. Então você vê que é um estágiozinho que vai acontecendo, né? Ele vai evoluindo. E aqui, quando você nega o fracasso, você nega o risco, o próximo é a luta desesperada pela salvação. É quando você tá desesperado. Você passou por isso? Eu já passei muitas vezes por isso. Esse desespero, que ele é extremamente emocional, ele pode ser morte súbita. Cuidado com o desespero. Respira. Lembra da vírgula que a gente falou aqui? Respira, pensa, não deixa a emoção tomar conta disso. Eu sei que o desespero ele é realmente algo que é desafiador a gente lidar, mas não deixa com que ele seja o seu ponto final, né? Cuidado com o desespero, baixa a emoção e vem para a razão, porque vai te ajudar muito mais. E qual que é o quinto estágio, né? O último estágio é a entrega à irrelevância ou à morte. O que é isso, Ana? É entregar os pontos mesmo, né? Aí é um fracasso geral mesmo, né? Eu diria que nem é um fracasso, aí é morte súbita. Então, cuidado com esses 5 estágios. Se você ficar atenta a esses estágios, você vai evitar muitas coisas e você vai evitar o quê? Não chegar no seu objetivo. É isso que você vai fazer para
superar o fracasso, ficar atenta a esses estágios. E da onde que eu tirei isso, né? Os 5 estágios, na verdade, tá no livro Como as Gigantes Caem. Então eu vou indicar um livro aqui para você se aprofundar nisso, para você ficar atento. Às vezes a gente fica estudando muito o sucesso das pessoas. Dizem que o sucesso deixa pistas, então eu estudo muito. Mas tem uma outra coisa que eu estudo muito e que estudei durante anos, que é como as pessoas fracassam. Porque aí você já vai começar a aprender outra coisa. Então aqui tá mais uma sacada. Em vez de ficar estudando só o sucesso, estuda o fracasso também, né? Porque o fracasso também deixa pistas. Então cuidado porque você vai ter que se acostumar. Ele faz parte do seu dia a dia. É isso que você vai ter que entender ao longo da sua jornada como empreendedora, na sua carreira. Mínimos fracassos que você vai passar e que você precisa lidar com eles. Estuda o fracasso tanto quanto o sucesso. E eu resolvi falar sobre isso por conta da minha história, que eu já contei aqui pra você, né? Um pouco dela, né? Eu já fali, já acumulei muitas dívidas, mas eu tenho certeza que eu cresci muito e amadureci muito profissionalmente com tudo que aconteceu na minha vida. Na verdade, você só precisa escolher de que lado você está. Se você está do lado dos que desistem no primeiro tombo ou daqueles que crescem com isso, né? Eu decidi ficar do lado das pessoas que crescem. E eu espero que você também não desista. Cair quando se está começando algo novo ou fazendo uma transição de carreira, que foi o meu caso, que eu troquei 10 anos em uma empresa corporativa para empreender na área de desenvolvimento humano, é algo que é muito recorrente e comum. A forma que você vai se levantar que pode ser diferente. E para isso, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, ter coragem, determinação, comprometimento e, acima de tudo, a musculatura emocional. Eu não tô dizendo aqui que você deve minimizar os seus fracassos, não é isso. Mas saiba que o fracasso faz parte das suas jornadas, os erros e paralisadores são parte do seu aprendizado para alcançar um objetivo na sua vida. Na trilha Master Love, eu desenvolvi uma lista de erros e paralisadores para cada etapa da carreira de Master Love. Exatamente por saber o que acontece no passo a passo, por ter passado essas fases, saber o quanto é necessário desenvolver a musculatura para crescer e alcançar o que eu chamo na trilha de a pedra rubi, que é o faturamento aí de mais de 10 mil reais de ganhos por mês. Para uns pode ser muito, para outros pode até ser muito pouco, mas o valor aqui, quando se entende a jornada, não é o ponto, mas sim a preparação que você precisa ter para chegar aonde você quer. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo e também com a ideia de trabalhar ajudando as outras pessoas, você pode ser uma Master Love. Não é preciso ter uma formação na área da saúde, ser terapeuta ou nem nada do tipo. Durante a certificação, você vai aprender tudo o que você precisa para começar a atuar e ganhar dinheiro nessa área. Inclusive, com toda a preparação necessária para entender os caminhos que você deve desviar para não desistir da sua carreira, inclusive os fracassos. A gente não trabalha só com a parte boa, a gente trabalha com a parte ruim também. Então, se nesse momento faz sentido para você iniciar um novo ciclo na sua vida, com mais prosperidade financeira, mais liberdade e autorrealização, eu vou deixar um link aqui abaixo para você se cadastrar e receber mais informações sobre a profissão Master Love. E já aproveita e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos sobre esse assunto, ok? Então, te vejo lá. Até a próxima!